Bom, já coloquei um yes, ok, vocês vão confirmando aí. Vou lembrar de mandar uma. Eu acabei de receber a mensagem do Cristiano, o grande Cristiano. O pessoal tá com uma turma lá, viu, Luiz? Em Lençóis. A turma de faturamento, a turma toda reunida lá. Alberto Tomasi também. O Alberto tá na secretaria, né? Tá lá Grande no Alberto. de saúde. E também a Elis está na pessoal da DRS lá, mas também tá de olho, ouvindo isso que vai assistir a gravação. Os dois vão acompanhar depois. Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, toda quarta, lembrando, a gente está por aqui, então fiquem atentos aos nossos grupos, eu vou compartilhar com vocês depois aqui no chat, onde a gente indica sempre os próximos webinars, vai ficar na descrição do vídeo também. Esse é o episódio 126, a conta que ninguém vê, quanto o seu hospital perde com erros no faturamento e na construção da série histórica. O faturamento aí, o faturamento de hoje não impacta apenas o caixa do mês, ele constrói a série histórica que define contratos, repasses e o futuro financeiro do hospital. Para isso, convidamos, claramente, teria que ser ele, né? Nosso amigo André Almeida, o pessoal da Numbers, fundador da Numbers, também já foi diretor de TI na Secretaria de Saúde de São Paulo, já trabalhou no CONAS, Ministério da Saúde, é consultor para a saúde digital da OPAS, e fui convidar ele e conseguimos organizar a agenda e ele se esforçou muito para estar hoje aqui com a gente, viu? Então vamos aproveitar a presença do André. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. A apresentação, você é sempre muito gentil, muito gentil, né? Não é nada disso que ele falou. Hoje eu vou fazer uma inversão geral do que está acontecendo, do que acontece normalmente. Hoje eu vim trazer coisas que eu não consigo explicar muito bem, vim para aprender com todo mundo. Eu vou trazer um monte de situação que eu pego aqui, que eu acho que causa alguma dor de barriga, especialmente no bolso das pessoas, e é trazer isso aqui para a gente debater um pouquinho. Deixa eu carregar aqui minha apresentação. Eu prometo que vou ser o mais breve possível para que não atrapalhe o almoço de ninguém, nenhum horário. Tá tudo. Vou tentar ser bem conciso aqui. Lucas, a apresentação entrou direitinho? Ótimo, perfeito. Perfeito, então. Nesse momento eu não consigo mais ver vocês, eu vou estar colocando aqui de lado para não ficar me atrapalhando, mas a qualquer momento, por favor, como o Lucas comentou no começo, é um bate-papo, tá? Não tem essa, não. Aqui é todo mundo profissional, todo mundo trabalha no mesmo barco, a gente está apanhando de coisas aqui, como eu falei para vocês, vim aqui até falar com a Dora que tem coisas que eu não consigo explicar, que eu, de repente ela localmente conhece o que é para poder me explicar para a gente falar um pouquinho. Então, é importante sempre lembrar que tudo que a gente está falando aqui, apesar de eu não estar falando de produto, é importante eu destacar que eu sou sim de uma empresa privada que se chama Numbers Analytics e que, porventura, todos esses dados que a gente está usando aqui, apesar de serem dados públicos, estão compilados na nossa base de um jeito mais fácil para a gente tentar usar do jeito mais tranquilo possível. E quem já me conhece de outros carnavais sabe que eu sempre abro com um cara que para mim ele é meu uma bússola no meu dia a dia, que é o Deming e a sua célebre frase, né? Em Deus eu acredito. Todo o resto me traz dados. Essa imagem sempre me acompanha nas minhas apresentações porque ela é um mantra do meu dia a dia, um guia do que eu faço na minha prática diária. Agora vamos começar com alguns números. 28 bilhões de reais. Quem tem ideia do que são 28 bilhões de reais? O que significa esse número? 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais é o valor total das AIHs apresentadas no ano de 2025. Se eu pegar todas as AIHs que foram apresentadas para o Ministério da Saúde, isso totaliza 28 bilhões de reais. E o que 28 bilhões de reais significa dentro do orçamento da saúde? Aí eu fui dar uma olhada no site do Senado e tem uma notícia importante do Senado ali falando que o orçamento para a saúde é 245 bilhões. Então, só com o SIH, ele teoricamente gasta quase que 10%. Lembrando que a gente ainda tem o CIA, lembrando que a gente ainda tem
a parte de medicamentos, a gente tem ainda a parte de vigilância, né? Vigilância em saúde, vigilância sanitária, vacinação e assim por diante. Então, é uma fatia grande do orçamento do Ministério da Saúde, a parte de internação. E aí, é uma crescente que vem acontecendo há muito tempo. E aí a gente tem que começar a fazer os nossos combinados, né? Eu estou fazendo de valor apresentado. Apresentado é a somatória do valor aprovado com o valor rejeitado. É importante a gente combinar esse quem é quem para a gente ter alguns números importantes aí. E ele vem crescendo. Cresceu 6,3 de 22 para 23, cresceu 13% de 23 para 24, cresceu quase 10% de 24 para 25. Em 26 a gente só tem no primeiro mês, então esse dado é bem especial, eu devia ter até tirado ele daqui, porque ele está aqui só nos atrapalhando. Mas aqui o 28 bilhões 413 milhões 226 mil 284 é o valor de tudo que foi apresentado no Ministério da Saúde em AIHs. Para a gente dar continuidade, é importante a gente fazer alguns acordos, e esses acordos têm a ver com alguns entendimentos importantes aqui no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que combinar é que tempo é dinheiro. E aqui o combinado é se alguém tiver qualquer questão que fala assim, não, não é verdade isso, a gente debate aqui. Dentro do meu conceito aqui, tempo é dinheiro. Ah, André, mas o tempo das pessoas, elas já são pagas para trabalhar. Ainda assim, no meu entender, tempo é dinheiro. Outro ponto importante, cadê o meu laser pointer aqui? Ativar laser pointer, pronto. Aqui, o sistema de faturamento SUS hoje não fala mais só de faturamento. Vamos combinar que é um fato? O sistema de faturamento, quem é das antigas vai lembrar da época que tinha que fazer o processo de gerar crédito, gerar cheque, gerar tudo aquilo lá. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, o Luiz estava até comentando com a gente no começo, o sistema de faturamento, ele é um sistema de registro, registro de fatos, né? Ele não é mais o objeto direto do faturamento, mas ele é um sistema de registro. E como um sistema de registro, é importante que ele talvez precise de uma lapidada, né? A gente estava até falando um pouquinho que a gente vai precisar de pensar um pouquinho e levar isso adiante para dar uma mexida e dar uma lapidada nessa questão aqui. O próximo item importante definir aqui é que uma regra é uma regra, mesmo que essa regra não, que a gente não concorde com ela, ela foi tomada, ela foi definida por alguém e ela é importante para o processo. E isso facilita o nosso entendimento dali para frente. A gente não vai quebrar regras nesse nosso papo aqui, e eu vou trazer até algumas regras importantes aqui. E por último, mas não menos importante, o faturista, aquele ser que por muitas vezes é colocado no segundo plano dentro do hospital, ele é um agente de IN em ação. Não IA, IN, tá? Inteligência natural. Há quem vai falar, ah, André, você é contra a inteligência artificial? Não, eu não sou contra, eu sou usuário dela, mas eu penso assim, toda nova ferramenta, ela vem normalmente dentro de grandes, a gente chama isso de hypes, está na moda, tá? Todo mundo fala, todo mundo usa, mas nem sempre o uso é responsável dessa ferramenta. Então, o faturista, ele não é um agente de inteligência artificial, ele é um agente de inteligência humana, inteligência natural, que tem por função ler um documento médico, clínico, prontuário e converter aquilo numa conta médica. E isso requer inteligência, isso requer uma habilidade, um grau de habilidade que pode haver ferramentas que o ajudem. Mas hoje ele é um cara que faz isso na mão. Então, isso posto, essas premissas colocadas, eu quero vir falar um pouquinho da importância da série histórica.
Eu vou lembrar de um caso recente, só um caso recente, porque houveram vários, mas vou pegar um último caso recente, onde a série histórica foi um fator preponderante no processo financeiro das instituições. Há pouco tempo atrás, o Ministério da Saúde, através da CMB, fazendo diversas ações, a CMB sempre fazendo diversas ações junto com o Ministério da Saúde, conseguiu um valor adicional a ser distribuído. Esse valor era um valor, se não me falha a memória, o total era de 2 bilhões, talvez a Dora ou alguém da CMB me ajude com isso, mas eram 2 bilhões de reais que iam ser distribuídos. E o critério dessa distribuição desses 2 bilhões, qual foi executado? Foi exatamente olhar para a série histórica. Então eu olhava para aquela série histórica e distribuía numa determinada proporção. A partir daquela história, daquela série histórica, eu fiz um trabalho, né? Foi feito um trabalho para fazer a distribuição, a proposição da distribuição daqueles 2 bilhões de reais. E 2 bilhões de reais para uma produção de 28, 25, é 10%. É como se estivesse dando um mês a mais de faturamento. Tem impacto, tem relevância se você está montando aquela esteira histórica. Esse é um dos casos. Existem diversos outros casos onde a série histórica é importante e tem mais um que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Sempre que você vai querer aumento de teto, é importante que você demonstre historicamente, né, num eixo temporal, que você tem capacidade de execução superior o seu teto financeiro e que você vem estourando esse seu teto financeiro há algum tempo. Então, você constrói uma série histórica, vai lá, leva e apresenta para que as pessoas consigam entender que, sim, você realmente está fazendo, está produzindo e precisa passar por uma revisão do seu teto financeiro. Agora, falar dos primeiros pontos que geram uma evasão dos seus recursos financeiros no processo de faturamento, ele está amarrado efetivamente a glosas e rejeições. Eu vou pegar esses itens para a gente conversar um pouquinho e, de novo, até aqui é bastante falação, daqui para frente é bate-papo. Né? Vamos falar de rejeição. Lembra que eu falei do 2,8 bilhões de reais, 28 bilhões de reais lá no começo? Daqueles 28 bilhões de reais, 2,7 bilhões de reais estão em H rejeitadas. Ou seja, é um valor considerável. E na minha cabeça, partindo daquelas premissas que nós conversamos anteriormente, que acontece com o fluxo do uma IH rejeitado? Daqui a pouco eu vou até desenhar o fluxo, mas o faturista tem um retrabalho naquela ali, ele está perdendo tempo com aquilo ali. E aí, tempo também é dinheiro, por isso que eu falei que o tempo é dinheiro. Trouxe um dado aqui, como um viciado em informação e dados, é o valor médio das IHs rejeitadas no tempo. Elas vêm subindo, ó, 2.800, 2.900, em 2025 nós tivemos um total de 2 bilhões 682 milhões tarará, tarará, de reais em 838 mil IHs rejeitados, gerando um valor médio de 3.198. Ou seja, é uma IH de um valor relativamente alto. E isso sim me preocupou um pouco. Claro, aqui eu estou olhando o Brasil inteiro, existem diferenças entre uma IH rejeitada para um serviço público e uma H rejeitada em um hospital privado. É óbvio que tem diferença. Aqui eu não estou distinguindo, estão todas aqui. E em janeiro a promessa, se a curva continuar, é que ela continue crescendo o valor das IHs rejeitadas. E aí, Dora, como eu falei para você, aqui veio a tela que me causou a primeiro ponto que me chamou a atenção quando a gente estava falando, deixa eu jogar esse troço para cá, quando a gente estava falando da questão das IHs rejeitadas. Eu organizei, aqui é uma IH rejeitada por estado, organizada pelo percentual de rejeição em cima do valor, percentual em valor.
Então, aqui é a parte física, quantidade. Foram, por exemplo, Mato Grosso apresentou 289 mil AIHs, aprovou 259, rejeitou 29, um total de 10%. O número Brasil, que está aqui embaixo, que é a média Brasil, é 5,44. Então, esses caras aqui estão acima da média do Brasil. E aí, Dora, que eu te falo que me chamou muita atenção pelo valor. Olha aqui esse valor. Aqui a parte aqui é física e aqui financeira. Olha o valor da Bahia. Se a gente for seguindo por essa linha aqui, 540 milhões de reais, 28% das AIHs em financeira, a parte financeira, estão tá dando rejeitada. Me chamou muito a atenção, né? Do total de 1.900.000, 540 milhões, de 1.900.000, perdão, 540 milhões em rejeitada. Aqui no Mato Grosso, uma vez nós conversamos com os colegas do Mato Grosso, Dora, e eles explicaram: a gente tem muita IH rejeitada porque nós apresentamos com serviços que não têm credenciamento, ele rejeita e a prefeitura paga. Aí depois a gente pega aquela IH, remove o serviço que não tem o item que requer o credenciamento, eu removo e apresento a IH de novo. Então, esse número alto em Mato Grosso, eu sabia o que era. Esse aqui da Bahia me chamou a atenção. Eu quero imaginar que seja algo parecido, porque mais ali na frente, daqui a umas duas telas, eu vou explodir em motivos de rejeição. Você vai ver que o motivo é credenciamento. O motivo era credenciamento. Eu estou pensando que provavelmente é uma questão de credenciamento. Aí depois veio Alagoas, veio Acre, Mato Grosso do Sul, Ceará, Roraima, Tocantins e Pernambuco. Acima do 9,44 aqui, acima de 10%, e daqui para baixo, abaixo de 10% nas rejeições, né? Nos valores, quando eu organizo por valor. Né? Dá para perceber que por quantidade dá 5,44, mas por valor 9,44, ou seja, ela é muito mais representativa economicamente do que quantitativamente. Mas você imagina que todas essas AIHs rejeitadas aqui foram reapresentadas. Então, isso me gera um retrabalho dentro do meu departamento de faturamento. Elas precisaram ser reapresentadas, elas voltaram a prancheta de trabalho do faturista para ser reapresentada. Aqui, só para quem não lembra do fluxo de uma IH, caso alguém que pega o vídeo do nosso colega Lucas e na internet não entenda direito do que a gente está falando, eu vou passar por isso aqui. Crédito do professor Vanderlei Moya, meu colega daqui da Auditoria de São Paulo, que sempre apresenta esse slide, e eu roubei da apresentação dele e colei exatamente como estava lá. Só o ciclo de vida da IH bem rapidinho. O pré-processamento da IH, ela se abre em dois grupos: pré-aprovada, que já vai para o caminho final e vai para aprovação ou para rejeição, e a bloqueada já no pré-processamento. Né? O pré-processamento se dá no gestor, aí tem os motivos pela qual ela pode ter sido bloqueada diretamente aqui: sobreposta de movimento, solicitação de liberação de crítica, agravo ou duplicidade de CNS. A partir desse momento, ela vai para uma auditoria, passa pelo auditor, o auditor bloqueia, cancela, libera, depende do que ele encontrou no processo de auditoria, ela volta, gera rejeitada quando ela passa a ser liberada, e ela pode ser rejeitada ainda no processamento federal, vai para o prestador corrigir, que apresenta de novo essa IH. Esse é um curto resumo do ciclo de vida da IH para quem não conhece. Acho que aqui todos nós já estamos descolados com essa questão, mas eu quis trazer para a gente, para quem não conhecer, e se for necessário, a gente volta para esse slide para detalhar qualquer etapa, mas eu acredito que todo mundo daqui conheça essas etapas aqui. E aí a gente vai falar dos erros. É importante a gente diferenciar que
Uma IH rejeitada, ela pode conter de um a N erros dentro dela. E ela só será aprovada se todos os erros forem corrigidos. Né? É importante isso daí, porque tem cliente que vai assim, não, mas eu tenho tantas AIH rejeitadas, mas a quantidade que eu vejo quando eu uso o Tab Win para verificar o erro é muito maior. Sim, porque a mesma AIH pode ter dois, três, quatro erros dentro dela. E para ela ser aprovada, todos devem ser corrigidos. Né? Todos os erros devem ser corrigidos. Importante essa destaque aqui, ó. Tecnicamente, quase tudo pode ser corrigido, mas financeiramente nem tudo pode ser recuperado. Essa frasezinha aqui, ela é importante porque a gente vai ver que alguns componentes, às vezes, para a gente conseguir aprovar uma IH, vão ter que ser retirados dele. E automaticamente eu estou perdendo dinheiro naquela retirada. E aí estão os principais motivos de erro de AIH no ano de 2025. Essa é a lista tabulada bem recente a gente fechou mês passado todos os dados de 2025, então aqui é um bloco já consolidado do ano, é claro que ele ainda passa por modificações, mas as modificações vão ser de pequena monta, né? Então a gente já tem 2025 fechado. Até aqui embaixo dá os nossos 60%, daqui para baixo são menores os casos, mas daqui para cima são os casos que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os principais motivos de erro e o que está acontecendo, porque o nosso objetivo aqui como empresa, como a Numbers, é como a Dora falou lá, é tentar facilitar a vida de um jeito que não a gente sofra menos com isso e que aquele ser, o faturista, que usa da sua inteligência natural, tenha tempo de analisar as coisas que ele precisa analisar, não que ele fique reapresentando coisas que talvez não resolvam a vida de ninguém. Então eu vou passar rapidamente aqui pelos motivos e aqui de novo, Dora, eu vou falar para você que me chamou a atenção. Olha só. Quando eu pego esse primeiro motivo aqui, que é o motivo do primeiro aqui, ó. Agora eu vou detalhar um pouquinho esses caras aqui. Procedimento realizado exige habilitação. É, eu venho aqui e aqui me chama muita atenção porque eu estava esperando que aqui fosse Mato Grosso o primeiro, mas eu lembrei depois que Mato Grosso, a questão que mais pega são nas habilitações de UTI, que aí vai estar num outro cara, num outro motivo de erro, que é o de leito não disponível do tipo credenciado, que é UTI. Mas a Bahia me chamou muita atenção, com 34% desses itens, Dora. É, Aí ficou aqui as minhas questões, né? Ainda bem que estão aqui, que eu já tinha marcado para conversar com alguém da Bahia. Será que são questões locais? Será que o gestor ele segura isso? Ele fala para você faturar e depois você apresenta para depois tirar? Pode ser o caso, que é o caso que acontecia no Mato Grosso. Será que eles estão preparando uma solicitação de habilitação? Porque um dos caminhos é isso. Eu começo a apresentar a IH dali e chego na reunião e falo assim, amigo, ó, você está vendo? Eu estou produzindo, há uma demanda, há necessidade, mas eu estou sem habilitação. O que que eu faço? Ou eu paro de fazer esse procedimento que requer habilitação e você vai ficar com uma bomba, ou você me ajuda a conseguir essa habilitação. Eu sei que essa questão de habilitação tem fatores políticos muito sérios no Ministério da Saúde para fazer isso acontecer. Não é, eu quero pedir uma habilitação. Não é assim que funciona, mas se faz necessário politicamente trabalhar essa questão. Aí, Dora, aí vem a pergunta específica: o que que acontece com a Bahia, com esse cara? É alguma coisa conhecida? É algum processo que que vocês aí já estão acompanhando dessa questão da realização de procedimentos que requer habilitação e ela não está passando? Oi, André, vamos lá. Veja bem, dizer que nós estamos acompanhando, nós não estamos fazendo esse trabalho. Muito interessante você ter colocado aqui, porque o conhecimento que eu tinha é que, de fato, nós temos problemas com a conseguir habilitar os serviços que, inclusive, já estão postos nos contratos das instituições, tá? Então, e aí vem aquela questão burocrática
do nosso gestor contratual para com o desdobramento da União. A gente sabe que para habilitar um serviço existem todos os passos, né, que a instituição e o gestor contratual devem fazer. Apresentação, tudo aquilo, a elaboração, o requerimento, a apresentação na CIR, na CIB, na CIT, todos aqueles processos, a visita técnica do gestor para saber se de fato a instituição tem os leitos, são leitos novos, são leitos sobrepostos, aí a depender do serviço. Então, isso aqui na Bahia demora demais as pernas do gestor contratual. E eu vou lhe dar um exemplo, e aí, assim, é interessantíssimo a gente estar trabalhando agora com números, porque eu não tinha esses números, e aí a importância da numbers, né? A gente poder ter dados para poder trabalhar coletivamente de forma macro. Eu vou lhe dar um exemplo da instituição que eu sou diretora executiva, que é a Santa Casa de Campo Formoso, a única do município de Campo Formoso, no interior da Bahia, e nós temos contratados, vou te dar um exemplo só de uma situação dessa, contratados leitos de UCINCA, que é aquele leito, né, de unidade de cuidado da mãe canguru, né, unidade de cuidado da canguru. Então, inclusive, postos esses leitos disponíveis na rede assistencial aqui do desenho, nós recebemos pacientes de outros municípios. Eu tenho contratado lá 4 leitos. Produzi, fiz, glosou toda a minha produção. Pronto, vamos ver, porque eu acho que o caminho, a CESAB jamais deveria contratar se não está habilitado. Você entendeu? Não poderia. O que é isso? Como é que contrata e quem cuida da habilitação? A habilitação, quem cuida é a própria gestor do contrato, que cuida a habilitação com a União. Então, glosou tudo. O que foi que eu fiz? Eu suspendi, porque eu não vou ficar executando o trabalho para não receber. Então, vamos lá, por que vocês não pagaram se está no contrato? Vocês me disseram que eu já poderia colocar, vocês disponibilizaram meus 4 leitos na rede aqui, na central de regulação, e eu não posso faturar, não estou entendendo. Aí eles disseram, falta a habilitação. Sim, e quem faz essa habilitação sou eu? O que é que precisa o prestador de serviço fazer? Nós já fizemos o requerimento, vocês vieram vistoriar, viu que os leitos existem, está aqui o serviço montado, investimos em reforma, em mão de obra, isso, aquilo outro. Então, e depende de quem agora? A atualização do plano diretor do Estado e que está em discussão não sei aonde e que encaminhou para o Ministério, aguardando o Ministério habilitar. Aí é essa burocracia, meu amigo. E a gente, prestador, fica aqui. Pois bem, então, esqueçam no nosso contrato, não quero que ele sirva como meta, porque eu não vou aceitar vocês desqualificarem, né, como meta, por vocês contratarem uma coisa que não está habilitada. Se você não tem recurso para pagar, você não habilite. Se você depende do recurso da União, vá correr atrás primeiro desse recurso para você vir para o prestador e contratar o prestador. Como é que você contrata sem ter o recurso e o recurso depende da habilitação? Você entendeu? Então, para mim, um dos grandes motivos desse 34% aí, nesse motivo aí, exige habilitação, não é por conta dos prestadores. Agora, os prestadores precisam ser alertados. E aí, enquanto federação, isso aqui me abriu os olhos, vou trabalhar isso, eles precisam ser alertados. Não aceitem, não queiram abraçar o mundo, não aceitem implantar serviços se vocês já não têm validado a habilitação, porque vocês vão ter o investimento, vocês vão ter o custo e vão penar para conseguir receber. Então, não aceite, mesmo que o gestor contratual esteja precisando ali na rede daqueles leitos, é o poder de barganha que a gente tem. Primeiro a habilitação, depois a contratação. É isso que eu percebi nesse caso específico aqui de Campo Formoso, tá? Quer dizer, é bonito, aí a César, não, nós contratamos, aí apresenta lá que está contratado, mas e aí, não está habilitado o serviço? Eu suspendi, meu amigo, porque eu não vou ficar
tendo o custo sem ter o recebimento. O subfinanciamento ainda, né? Então, suspendi. Agora, a gente, enquanto federação, precisa alertar nossos prestadores, que às vezes o prestador faz Não achando, viu isso. é, precisa, não viu isso, não percebeu, acha que está contratado, que foi a nossa primeira pergunta. Se está contratado é porque está me autorizando a prestar o serviço, gente. A contratação, para mim, é autorização, inclusive, juridicamente, eu não sou da área, mas juridicamente, se nós formos, por isso que há essa possibilidade Executar. exato, por isso que há essa possibilidade de pagamento administrativo, porque se você está contratado e você executou, é obrigado a pagar juridicamente. Agora, aí parte para as questões, né, dos braços que a gente não tem para conseguir dar conta de tudo isso, mas alertar, eu vou até alertar os nossos prestadores que toda implantação de serviço novo seja solicitado pela CESAB, pelos seus gestores contratuais, também por município, ou pela própria vontade do prestador de implantar um serviço de cardiologia, não só assinem contrato com este serviço incluso após a habilitação dele, porque Ô, senão. Dora, eu acho que. Primeiro, muito obrigado pela sua resposta. Você veio a clarear muito o meu entendimento sobre o que está acontecendo aí. Eu acho que nós temos uma oportunidade de trabalho em conjunto nesse momento para ajudar esses prestadores e também, e aí, casando com a colocação que o Romain colocou para a gente, será que não era o caso de ter um ajuste nesse sistema de faturamento, na qual o gestor, você está me falando, o meu gestor local não tem um recurso. E se o gestor local tem um recurso e ele se responsabiliza por aquilo, né? Hoje na IH já existem as colunas de complemento federal, complemento do gestor local. Por que ele não transfere? Faça um acordo, né? Imagina lá, a prefeitura. Desculpa, Dora, como chama o teu município? Campo Formoso. O município de Campo Formoso vai lá e fala assim: olha só, Ministério da Saúde, vai aparecer para você aí, leito de Ucinca, você não me habilitou ainda, mas eu me responsabilizo pelo pagamento. Me coloque isso no valor Hum, do complemento para que, caso no município tenha o recurso, pois ele pode priorizar do recurso próprio para executar isso, ele consiga fazer isso. Né? É um ajuste que, lembrando, o sistema de faturamento hoje não é, de novo, só um sistema de faturamento, é um sistema de registro. E no momento que eu perco essa IH, eu perco a história do que está acontecendo. É como se aquilo ali, dentro da linha do tempo, sumisse, desaparecesse. É importante aquela informação. É importante a informação e é importante que o gestor, gestor não, desculpe, o prestador que executou o serviço receba por ele. Né? É importante resolver os dois casos. Né? Então, eu acho que seria o caso da gente, um momento, sentar com provavelmente Derac, com quem quer que seja, e tentar propor para ele alguma solução sobre isso. Agradeço de novo, Rosa não, desculpe, Dora e Romain, porque aquelas colocações que a gente colocou no começo encaixam aqui. Oi, Romain. É o seguinte, ó, essa questão que a Dora falou é muito interessante. Aqui na região tem um hospital que teve um serviço de cardiologia, inclusive com cirurgia cardíaca, aprovado pela Secretaria para iniciar o serviço, mas ela não começou o serviço enquanto não tem habilitação. Aí chegou a um ponto que no caso, o Estado assumiu o pagamento dos prestação de serviço enquanto a habilitação não acontece. Mas aí também tem um outro detalhe, né? Como série histórica, ele está pagando isso por fora, não vai acontecer. Ele fez um convênio específico. Isso fica uhum. fora do seu entendimento de teto de serviço, vamos dizer assim, né? Correto? Não sei se o meu entendimento está certo. É isso mesmo, Romain. Eu compactuo com a tua linha de pensar, e isso fica fora mesmo. O ponto-chave nessa alteração seria para que ela não ficasse fora. Né? Sim. Essa alteração do sistema, que é o que eu trago aqui nesse primeiro item para discussão, é que fique por responsabilidade do gestor. O gestor assume a responsabilidade daquilo. Eu não perco aquela IH, porque a IH é tudo ou nada, né? Se eu tenho um procedimento no meio de toda a IH que requer aquela habilitação, eu perco o conjunto inteiro.
né? Perfeito. O que me obriga depois a ir lá, abrir a IH, tirar o procedimento, pôr de novo, apresentar de novo. Se Mas fizesse uma pactuação, fala reforçando assim, o que ó, ela falou, não tem habilitação, não presta serviço, até que se encontre uma outra solução, uma pelo forma menos de financiamento dele. temporariamente, até que haja habilitação por completo. Exato. A ideia aqui é conseguir completar o recebimento financeiro e a não perda da informação. Sim, Essa é a é isso linha que mesmo. eu quis trazer para cá para a Perfeito. gente É isso pensar, mesmo. É isso tá? mesmo. Então, obrigado vocês pela participação, adorei. Mais uma coisa que eu estou aprendendo aqui, o primeiro erro que eu peguei, o procedimento exige habilitação, que era o primeirão da lista aqui, o top um. Agora, o top 2, ele é um caso mais... É um caso que me preocupa um pouco. Acontece o tempo todo, como diz o Luiz Eduardo, que nos acompanha aqui, é raro, mas acontece com frequência, né? Que é quantidade de diária superior à capacidade instalada. Esse é um erro, aquele erro tradicional. Eu tenho, por exemplo, num hospital de 10 leitos, vamos supor, hipoteticamente, eu tenho 10 leitos. Isso também se aplica ao UTI, tá? Eu coloquei aqui o de UTI entre parênteses, também se aplica ao UTI. Eu tenho um hospital de 10 leitos, eu tenho um mês típico de 30 dias, logo eu terei 300 diárias para comprar, para usar. O sistema de faturamento vai pegando pela ordem de entrada. Primeiro que entra, primeiro que processa. Gripe, gastou 2 dias. Diarreia, gastou 2 dias. Parto, gastou um dia. Parto cesariano, gastou 2 dias. E venho computando. Até que chega uma hora que dá 299. Quando deu 299, chegou a próxima internação. Se ela for maior do que um dia leito que me sobrou, dali para frente o sistema de informação não faz distinção se isso é uma IH de R$ 100 ou uma IH de R$ 120 mil. Dali para baixo vai perder tudo. Eu consigo arrumar isso? Não, eu não consigo arrumar isso. O CNES não retroage. O CNES vai acompanhar sempre aquela competência. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Aí eu peguei e fui fazer um teste. Eu, muito fuçador, fui fazer um teste. Essas AIHs perdidas aqui por quantidade diária são AIHs pequenas. Para minha surpresa, eu fiz uma pesquisa no banco, aí eu não escondi aqui, só escondi para. Não é objeto aqui de expor ninguém. Olha só algumas, eu só peguei algumas, tá? Mas são páginas e páginas desse tipo, de AIH com pelo menos R$ 10 mil, 40, vou supor assim, acima de R$ 40 mil. São páginas e páginas e páginas e páginas de AIH. Inclusive, nesse caso aqui, ó, transplante de fígado é FAEC. O cara perdeu, olha só, alguns hospitais perderam transplantes de fígado por capacidade instalada. Olha o valor das AIHs. E isso é FAEC. Como é que fica nessa história? Será que é isso mesmo? Aí eu peguei aqui e fui corrigir, né? Fui dar uma olhada no negócio. Desculpa, aqui tem umas coisas técnicas aqui. Quem for da computação vai entender. Aqui eu estou procurando, perdão. Primeiro no banco de dados de rejeição e depois agora eu estou pegando o motivo do erro. Ó, tudo capacidade instalada. Tudo capacidade, quantidade diária superior à capacidade instalada. Aí eu fui verificar esses três KNES aqui. Ai, meu Deus, espera aí. Deixa eu fazer uma... Eu fiz uma bobagem aqui. Eu expus o KNES do cara. Eu não queria... Perdão, eu não queria colocar esse KNES à vista. Esqueci de colocar a tarjetinha nele. Aí eu fui procurar no banco de dados para saber, será que esse cara apresentou outras AIHs? Aí eu vou ver lá, o cara que perdeu a AIH de 120 mil aprovou a AIH de R$ 100, R$ 150. O cara que perdeu a AIH de 50 mil também aprovou a AIH de 100 e R$ 120. O cara que aprovou a AIH de 65 mil também aprovou a AIH de 40, desculpa, de R$ 200. Então, o que está acontecendo aqui?
No meu entender, está faltando uma organização na elaboração do arquivo que vai. Eu preciso levar as AIHs caras para o início e deixar as AIHs baratas para o final. Se eu não fizer isso, eu vou perder muito faturamento. Aí eu perco série histórica, perco faturamento, aí eu estou enrolado na vida, né? Então, a proposta aqui é confirmar com vocês se vocês olham para isso. É fundamental que vocês olhem para isso. Que coloquem as AIHs mais caras para o começo da coisa, porque eu tenho FAEC aqui no meio envolvido, e coloque as mais baratas para o fim da história. Tá? Eu peço desculpas, eu vou pular o outro slide, porque foi falha do marmitão aqui que esqueceu de tampar o Kinese o nosso objetivo aqui não é expor ninguém, muito pelo contrário, são todos parceiros, só. Eu entendo que isso é uma falha do sistema de informação que está sendo usada, porque o sistema de informação deveria organizar isso, mas a gente sabe que os nossos sistemas de informação nem sempre são afiados como deveriam ser. Então eu vou pular Ô, rapidinho o próximo slide. Oi, Lucas, André, você falou. enquanto você pula, só para ter um comentário aqui sobre faturamento SUS, eu não sei, não lembro quem que é a pessoa, mas na instituição mantemos uma pactuação junto ao gestor para o recebimento de diárias de UTI excedentes. Então, excluímos as diárias e apresentamos a IH. Esse é um modelo que é um modelo, Lucas, que acontece, se não me falha a memória, no Mato Grosso. Ele apresenta, ele rejeita, ele retira aquela IH na competência posterior e ele retira a IH, não, ele retira o item da IH, que é a diária de UTI, e apresenta separado só para o gestor local. Esse é o modelo que estava acontecendo no Mato Grosso. Por isso que eu falei que no Mato Grosso a gente entendia um pouquinho o que era. Uma vez a gente teve com um representante da Federação do Mato Grosso e ele explicou para a gente o que era. Por isso que no Mato Grosso isso acontece e, pelo visto, acontece em outros locais também. Né? Lembrando, se tivesse uma opção no sistema de informação do Ministério da Saúde, isso se resolveria com pagamentos separados e assim por diante. Um outro item que é polêmico é a IH bloqueada por períodos de internação sobrepostos no movimento. E esse item eu gostaria de resgatar o documento do Ministério da Saúde que explica por que isso está acontecendo. Tem parte que é parametrização e tem parte que é simplesmente uma questão que ele não consegue controlar. Por exemplo, o paciente teve alta no hospital dele e voltou para a internação em outro hospital em menos de 3 dias. Isso vai dar bloqueio da IH. Né? Essas informações aqui eu tirei da nota técnica do Ministério da Saúde, que explica o que é isso. Né? Não é só aquela questão de eu encerrei a IH, eu estou continuando o tratamento, né, por um motivo diferente, eu mudei o tratamento, estou continuando. Não adianta isso, não é só esse cara. Ele tem também uma comparação entre outros hospitais, por isso que esse bloqueio sai automático. Né? Esse bloqueio sai direto. Lembrando, inclusive as AIHs de CNH que estão ali no meio. Então, esse bloqueio é feito de nível federal, né? Se acontecer isso em até 3 dias. Então, é uma coisa que a gente fica um pouco vendido, porque nem sempre a gente consegue entender o que está acontecendo com aquela AIH, porque ele pode ter sido internado num hospital, fez o procedimento, por algum motivo ele reinternou nesses 3 dias em outro hospital. Para você é uma IH nova, é um acontecimento novo, é um fato novo no faturamento, e na verdade ele é um caso de reinternação. Ele deveria ter voltado para o hospital anterior e ter feito a internação lá, que seria uma reabertura de AIH, não uma nova internação. Né? Então eu quis trazer aqui a menção efetiva do que o Ministério da Saúde entende por esse item, porque esse é um item mais difícil da gente controlar, pois nem sempre está na nossa gestão o que está acontecendo aqui. Esse daqui é um dos caras que a gente tem que tomar cuidado. Profissional não vinculado ao Kines com CBO informado, ou outro erro que acontece também, que é profissional autônomo não cadastrado no hospital com CBO informado. De novo,
QNES retroage? Não, QNES não retroage. Então, adianta eu fazer uma modificação no QNES dessa competência para uma IH da competência anterior? Não adianta, eu não vou conseguir reapresentar, ela não vai validar aquele novo profissional. Então, teoricamente, aquele ato está perdido. E aí entra um negócio que é aquela questão que eu falei para vocês: regra é regra. Como que muita gente resolve essa questão? Trocando o profissional que executou a atividade. Eu, André, André, eu acho temerário essa ação, pois eu estou imputando a um outro profissional uma ação que não foi dele. E isso pode gerar uma dor de barriga daquelas assim grandes. Então, eu, André, numa situação dessa, ficaria numa situação muito difícil, pois eu acho temerário atribuir um ato profissional, especialmente um ato médico, a um outro profissional que não participou daquele processo. Ah, mas se pegar no prontuário vai ver que foi o outro. Pois é, então aí você está cometendo duas vezes o erro. É uma coisa complicada. É uma coisa complicada. Eu não sei se tem algum advogado aqui com a gente que consiga ver, porque eu queria saber se tem algum jeito de não perder essa IH, né? Porque se é um processo cirúrgico e no caso é o cirurgião que está ali, como é que eu não consigo tirar, né? É um procedimento cirúrgico, eu vou tirar o cirurgião? Não tem sentido, eu perco aquilo dali. Como é que eu consigo resgatar essa IH sem cometer esse caso? Essa eu não sei, se alguém souber, eu queria aprender com vocês, porque e se você souber e alguém daqui do grupo tiver a oportunidade de compartilhar conosco, é um ponto que eu gostaria muito de entender como fazer isso. Eu acho, né, eu já vi acontecer onde as pessoas simplesmente trocam o profissional executante. Eu, particularmente, não acho um caminho correto para essa situação. Né? Eu fico com um pouco de medo. Daqui a pouco a gente abre para o bate-papo. Se alguém quiser se manifestar também a qualquer momento a esse respeito, assim, ó, não, tem uma saída que é o seguinte: ó, a gente coloca o diretor clínico do processo e ele sabe que ele vai virar chave disso daí, mas o diretor clínico vai ter todos os CBOs, porque ele vai ter que ficar flutuando em todos os CBOs na hora do QNES. E a carga horária? Como é que você vai ficar com a carga horária disso daí? Dá um pouco de complicação essa história. Eu tenho. Esse ponto é um ponto que me dá um pouco de receio. Eu marquei com a coisa, corzona vermelha aqui, porque ela é um cara que me preocupa um pouquinho. Ô, André, eu estou vendo que o Oi. Romain abriu o áudio, e quando ele abre o áudio é porque ele quer falar. Opa, Romain, vamos aí. É o seguinte, a respeito daquela questão da diária excedente da UTI. Que às vezes acontece na maioria dos casos? Vamos dizer, um hospital ele tem 10 leitos credenciados de UTI, mas normalmente não são, ele tem instalado 10, mas normalmente os 10 não são credenciados pelo Abre. SUS. Então, o que acontece? Ele usa o leito não credenciado, então ele ultrapassa o limite, teto de diários para aquele mês. Só que é o seguinte, se isso não for uma coisa frequente, não for rotineira, você pode deixar de fazer, porque ele faz a conta pela competência, a diária é pela competência. Então, você pode apresentar um outro mês, que talvez tenha uma ocupação mais baixa, e aí você não tem o bloqueio da diária. Isso é uma questão muito particular de cada hospital analisar isso. Não sei se você Romain, entendeu. eu entendi. Eu só tenho uma dúvida, porque eu acreditava que esse cálculo não era pela competência, e era sim pelo período de internação do paciente. Ele pega, eu acredito que ele pega a data da internação e a data da alta para fazer essa conta, e não na competência. Exatamente, é isso que eu acho que eu me expressei errado, mas é isso mesmo. Ele pega durante o período. Então, se você tem um período de um mês e de outro mês, ele vai contar as diárias daquela competência e a excedente do outro mês, no período em que ele ficou, não é isso? É, Ele eu ficou, por exemplo, acredito. do dia 20 ao dia 10 do mês seguinte.
Então, vai computar o cálculo para não ser excedente da ocupação 10 dias de um mês e 10 dias do outro mês. Isso? Do outro mês. É isso aí. É isso aí. Eu acredito que Tá, seja esse modelo mesmo. Bom, perfeito. vamos continuar aqui. Outro ponto importante é a IH bloqueada em outro processamento. A coisa é simples. Esse meu colega, o Vanderlei Moya, ele tem uma frase muito importante, que é assim: o auditor é responsável por tudo aquilo que bloqueia. Não tem a frase do Pequeno Príncipe, que você é eternamente responsável por tudo aquilo que cativa? É uma adaptação do Pequeno Príncipe para o auditor. Você é responsável por tudo aquilo que você bloqueia. A partir do momento que uma IH é bloqueada para auditoria, ela só é desbloqueada se o auditor foi lá na ferramenta e tirar aquele flagzinho. Se não, não adianta ficar reapresentando. Não adianta. Se enquanto ele não liberar e você ficar reapresentando, você só está gastando energia, fazendo novas apresentações, sem fazer a liberação. Então, é fundamental que haja é, uma relação saudável com a tua equipe de auditoria, para que ela possa te ajudar nesses casos. Porque existem bloqueios que são automáticos. Direto, eu pedi uma liberação de crítica, que é um caso que eu vou falar daqui a pouquinho. Pedi uma liberação de crítica. Automaticamente aquela IH vai ser bloqueada. É automático no processo. E você precisa conversar com o seu auditor, falando assim: amigo, você já liberou minha IH? O que você precisa para liberar a minha IH para eu seguir a vida como ela é? Porque só ficar apresentando não resolve. Você só está gastando energia, tempo, dinheiro. Continuar aqui com os últimos casos. O hospital não possui serviços de classificação exigidos. É mais um caso de KNES, lembrando que o KNES não retroage. E será que esse caso, porque ele me chamou a atenção? Porque até o ano passado, o ano retrasado, esse cara não aparecia com tanta frequência. E dessa vez ele é o quinto ou sexto item mais recorrente ali. Que o serviço de classificação é diferente da habilitação. É uma questão de organização do KNES. Será que você não está... É assim, o KNES ele é um sistema muito importante, muito importante. E às vezes ele é negligenciado. É fundamental que você mantenha o seu KNES afiadinho, atualizado, bonitinho, pois ele é eixo de análise por diversos sistemas e por diversos setores. Muita gente procura informação de profissional, tudo vai no KNES. Então é fundamental que ele esteja habilitado. E me causou muita estranheza quando eu vi a quantidade de erros que ocorreram pela ausência do serviço de classificação ali na tabela de erros das AIHs rejeitadas. Ô André, tem um comentário aqui. Opa! Essa situação não é recorrente. Contudo, quando ocorre, infelizmente, realizamos o procedimento para outros profissionais como a CBO compatível. Estamos trabalhando para que no momento em que o prontuário chegue ao setor de faturamento, o profissional já esteja devidamente incluso na CNES. Foi No o pessoal. KNES. Isso, perdão. Foi o pessoal de faturamento SUS que comentou. Olha só, eu entendo isso, eu entendo de verdade, eu entendo de verdade, eu entendo que esse caso da troca do profissional é uma coisa que é melhor do que perder, mas você tem que ter a noção do que está por trás desse ato. Não é simplesmente um ato de troca. Eu entendo o descompasso. Quem cadastra pessoal não é quem fatura normalmente. É distinto, né? É um sistema que tem dois agentes de uso muito separados. Enquanto um cadastra pessoal, outro executa o faturamento.
E até por conta das questões médicas, ele não é vetado a prestar aquele serviço, né? Vamos lá, apaga o Ministério da Saúde e vamos para o Conselho Federal de Medicina. Ele se formou em medicina, ele não é vetado na prática daquilo ali. Contudo, para o faturamento, é necessário que ele tenha com a carga horária necessária identificada dentro do CNES. É aí que é o ponto de criar problema ali no meio. Oi, Dora. Deixa eu fazer uma contribuição aí nesse processo operacional da questão dos cadastramentos dos médicos, né, da atualização do CNES. Infelizmente, é mais uma fragilidade que eu vejo nesse desenho do sistema, né, único de saúde aí, onde coloca os prestadores sem muita autonomia para coisas básicas. Por exemplo, então, primeiro, pelo menos aqui na Bahia, tá, gente? Quem tiver em outro estado, me fale até se o modelo de vocês é diferente, para que eu possa também trabalhar aqui e sensibilizar o estado a mudar isso, o estado ou o município. Quem cadastra, quem faz a base de dados do CNES, do prestador de serviço, quem atualiza o CNES, nós prestadores só encaminhamos a informação para o gestor municipal, aí aquela pessoinha do município que é responsável pela atualização do CNES de todas as unidades de saúde do município. Ela é quem faz essa atualização baseada nas informações que nós mandamos em papel. Chegou um profissional novo. Meu departamento aqui de recursos humanos preenche a FCES desse profissional e protocola na Secretaria Municipal de Saúde no setor específico, e aí esse setor roda a base que vai para o Estado e o Estado roda a base que vai para a União. Ao nosso enxergar, o que a gente observa aqui é que isso demora mais de 30 dias, às vezes até dá 60 dias, e o profissional ainda não foi atualizado. Eu mandei a informação, prestador de serviço, mandei a informação no dia 2, digamos agora, 2 de março, eu chego no dia 2 de maio e este profissional ainda não está. Se você abrir meu CNES, se você abrir o CNES, ele ainda não está. Então, é mais uma coisa, um percalço, que é um transtorno, que o prestador de serviço, infelizmente, não tem culpa. É preciso que haja mais celeridade nesses processos operacionais de exigência, inclusive, do próprio Ministério, entendeu? E de cobrança ao prestador. Aí a solução que resta é o quê? Trocar. Realmente não é o aconselhável, não é o ético, não é o legal, inclusive. Não é o legal, inclusive. Né? Mas, se o médico se opor, por exemplo, aquele outro médico se opuser e disser, eu não aceito, eu não vou assinar uma IH de um paciente que eu sequer vi este paciente. Se ele disser, inclusive abrir processo contra a instituição vai ter que arcar com isso. Mas, meu amigo, é uma situação que a gente precisa, enquanto players desse mercado, sensibilizar. O que custaria deixar essa aba do CNES na autonomia sua responsabilidade. De cada estabelecimento, minha gestão direta. Cada estabelecimento entrou, saiu, excluí ali, inseri, atualizei, coloquei o maquinário novo, coloquei o profissional. Poxa, mas depender dos outros é a pior situação para a gente ser cobrado. Então, é outra situação que a gente precisa ver e aí discutir, levar, inclusive, para as pautas das mesas de quem legisla e manda por isso, de que CNES não é do estabelecimento? Poxa, valide lá, eu incluo aqui as informações, o município só vai fazer o quê? Validar e dar uma tecla SAP ou não. Se o que eu coloquei lá está correto. Agora sim, claro, classificação de serviço, a habilitação, aí é responsabilidade dos gestores, tá? Mas em sessão de profissional, a gente tem uma RH bloqueada porque o profissional não está incluído no CNES, sendo que o prestador fez o que cabe a ele, entendeu?
Então, precisa avançar mais aí um pouco nessa discussão, levando às mesas dos gestores. Eles mesmos colocam obstáculos básicos. Dora, aproveitando essa sua fala, eu gostaria de perguntar, como a gente tem representante de diversos estados aqui, se nos outros estados se comporta. Aqui, o pessoal de Minas já até Isso, é colocou. isso que eu ia falar agora, André. Perfeito, Lucas. O pessoal de Minas colocou. Ó, no meu estado também é assim. Sempre que for assim, vai ter um gap. E aí ferrou, porque o cara tem que ser muito ágil e a gente vê que o cara, esse agente do meio, ele não está tão ágil quanto ele precisaria ser. E agora a gente tem que falar todos aqui. O Luiz já tinha falado, eu não lembro se estava todo mundo aqui. A Dora, que gentilmente está nos acompanhando aqui hoje, é a nova vice-presidente da CMB. De repente, esse é um caso para a gente levar, Dora, Foi efetivamente. perfeito a Dora estar presente hoje aqui, Foi né? perfeito, Muito porque, ó, bom. falando, Espírito Santo também é assim, para levar isso para lá, para sugerir mudanças, não tem jeito. A gente não pode só chorar de dor, a gente tem que, vai doer, dói, mas a gente tem que propor algum princípio que melhore também. Aqui em São Paulo, tem município, depende muito do município. O próprio hospital faz alteração. Então, o gestor municipal já passou essa Já gestão para passou para vocês. o hospital faz a atualização do Ou profissional. seja, Exatamente aqueles casos em que a Dora falou, que é esse habilitação, alguma outra gestor. coisa. Mas a alteração do kinésio é o próprio hospital que está fazendo. Mas esse porque o gestor permitiu, ou seja, ele já está com a mentalidade maior acima do que os 90% do Perfeito. país inteiro. Aí isso tem que vir de cima para baixo. Cadastro de isso que eu digo, cadastro de pessoal, leitos, incentivo, Equipamento. equipamentos, é a instituição. É igual um cadastro, uma ficha cadastral que a gente faz da nossa instituição para o banco, para isso, para aquilo. É a mesma coisa. Agora, a validação, a habilitação, a qualificação dos leitos, a habilitação, a portaria, isso aí sim vai para o gestor validar. Entendeu? É Contigo, isso Dora. que tem que vir de cima para baixo e para ser igual para todo mundo. A gente não pode ficar dependendo do gestor ser alinhado politicamente daquele hospital ou dizer eu não quero ter esse trabalho, faça vocês aí, entendeu? E os outros e os demais não. Tem que ser uma coisa por igual. Perfeito, Dora. Acho que isso é uma condição que nós percebemos que é sine qua non para o processo. Há uma necessidade de se mover, de se mexer nisso daí. E como você falou, a decisão tem que ser, tem que partir de não da maturidade do gestor, tem que forçar um pouco essa maturidade do gestor, provavelmente fazendo uma requisição para que o Ministério da Saúde mude essa regra para que a gente possa fazer isso melhor. Continuando e já caminhando para o final, prometo, a IH bloqueada por solicitação de liberação. O que é uma solicitação de liberação? Permanência menor, quantidade é maior, idade é maior ou menor, sexo incompatível. Agora a gente sabe que muita coisa de sexo caiu, muitos itens relacionados com limitação de sexo caiu, o que está gerando uma confusão na base de dados. O dia que vocês forem acompanhar procedimentos que tem uma orquidectomia acontecendo em ambos os sexos, por exemplo, parto acontecendo em ambos os sexos, isso tem que tomar cuidado com a leitura daquela informação. E paciente sem CNS. Automaticamente essa IH é bloqueada e você, de novo, precisa conversar com a tua equipe de auditoria local para que você consiga fazer a liberação dessa IH. Isso tudo, até então, eram questões referentes ao procedimento de faturamento. Eu peguei um único item, até porque senão a gente vai se esticar demais, que é uma questão que eu vejo muita gente não lançar no faturamento. Eu sei que é um valor pequenininho, mas é fundamental, porque de pequenininho em pequenininho que você monta a sua série histórica. Eu peguei uma aqui, aí a gente pode entrar na questão da substituição, quando a gente vai falando de infecção bacteriana, streptococcus e assim por diante. Se a gente for olhar clinicamente,
que é Streptococcus, eu preciso fazer cultura e tudo mais, e aí eu posso usar aquele outro código que todo mundo usa de outros tratamentos, né? Mas esse cara aqui é um cara que me chama a atenção porque eu vejo muita falta de lançamento das diárias de acompanhante. Eu sei que o valor da diária de acompanhante é pequenininho, né? Mas ele existe, poderia ser cobrado e a gente não está colocando ele na dança. Então eu preciso provocar vocês aí para falar assim, e aí? Não está lançando por modo de quê? Né? O que está acontecendo, né, nesse lançamento? Por que a gente não lança as diárias de acompanhante? É só por conta do valor baixinho? De novo, eu acho que é de pouquinho em pouquinho que a gente vai enchendo esse grande bolso que é o nosso faturamento SUS. Eu vou finalizando por aqui, termino por aqui, abro para a gente conversar, para a gente poder falar se faltou alguma coisa que vocês acham que é relevante, que vale a pena a gente pesquisar a respeito. Se você quiser fazer qualquer tipo de análise com o seu próprio hospital, nós estamos aqui para a gente poder discutir. O Luiz Eduardo vai ficar com a missão de conversar com a Dora a respeito de como que a gente consegue ajudar a Bahia para a gente ver essa grande questão das rejeições da Bahia. Mas, de novo, para qualquer hospital, se você está com dúvida das suas rejeições, a gente sabe, esse processo de tabular as rejeições não é um processo legal. Ele é muito confuso, ele é difícil. Você acompanhar só pelos arquivos de retorno dá muito trabalho. Nem todo sistema de gestão hospitalar é preparado para pegar o arquivo de retorno e reapresentar aquela AIH automaticamente. Na verdade, eu acho que é uma exceção, dois ou três que eu conheço que fazem isso só. Então, eu queria. A gente podia discutir aqui a quantidade de reapresentações da mesma IH, a gente poderia discutir um monte de outros fatores específicos aqui, mas eu quis trazer só um macro, um grande macro, para a gente poder depois conversar um pouquinho a respeito de tudo. E que agora, Lucas, queria abrir para a gente bater papo. Já é Legal. 11h30, peço 11h30. perdão pelo adiantar do horário, eu tentei reduzir, mas eu falo demais, Não, mas peço foi ótimo, desculpa. foi ótimo, foi ótimo, André. A gente tem alguns comentários, eu acho que ia ser legal, bacana aproveitar, o André, assim como a gente, assim como a Dora, e foi muito importante a participação da Dora aqui, Romain também, mas a gente tem alguns comentários, né, e algumas perguntas aqui no chat. É claro que se vocês conseguirem abrir e perguntar, fica mais fácil, mais claro, né? Mas quem não conseguir abrir o microfone, eu sei que muitos estão na instituição, não conseguem, mas pode mandar mensagem aqui que a gente vai fazendo esse bate-papo. E eu vou pedir para Nayara, Nayara, veja aí, o Uhum. que está acontecendo aí no chat? Ó, o pessoal de Piracicaba disse que o hospital tem a base da Ceneps profissional, que é preenchida pelo próprio hospital e depois enviado para o gestor e não tem esse tipo de problema, né? O pessoal de Descalvado falou que também tem a mesma coisa. Em Bragança, eles realizam um cadastro do Ceneps de todos os profissionais, porém ainda temos que esperar o gestor do município atualizar a base deles, né? E aí tem É uma. aquilo que a Dora falou, É, desculpa, Nayara. Imagina. Essa condição não é uniforme. Cada gestor toma a sua decisão e aí não é legal, né? Porque a gente Sim. cria uma situação do politicamente favorável eu faço, politicamente não favorável eu não faço, e a nossa questão extrapola a política, é técnica. Nesse caso é puramente técnica, não dá para ser desse jeito. Lucas, eu estou apanhando e não consigo apagar, tirar a minha projeção. Você consegue eu paro, derrubar? André. Eu pode deixar que eu vou parar. Eu aqui. Ah, achei aqui o stop share. Eu sou um imbecil. Pronto. Ó, teve mais uma pergunta da Rafaela. Ela perguntou Já assim: vi aqui, poderia já vou nos abrir aqui, peraí. passar o caminho para visualizarmos as HNs, HINs As rejeitadas? AEHs, é. Isso, As perdão. AEHs. André, antes de você responder, só vou aproveitar que eu tô vendo que o Paulo tá ali do lado, o Paulo Becker, o pessoal lá da FEMIPA, tá com a gente. Tem que abre o microfone aí, Simone. Tá com a gente lá no stand, tá acontecendo o seminário da FEMIPA, né?
Tá tendo essa semana, Aconteceu, já tá, o parabéns. pessoal tá lá, tá o Então, é Jados, tá a Simone. aniversário da FEMIPA, eu acho que é 40 anos, Paulo. Vamos ver se a Simone consegue. Se quiser colocar o fone no ouvido para ele escutar também, viu, Simone? E aí eu lembrei, agora eu mandei mensagem para ele rapidinho aqui pro Paulo também. E falei pro Jados, e o Paulo chegou lá gentilmente. Eu falo que é importante isso, né? Esses seminários, né? Assim como a gente tem a festa lá na Bahia, também adoro o pessoal do Ceará. É importante estar aqui. Então, hoje o, o Paulo, estamos ouvindo. O Paulo Bom Berger está dia a aqui. Eu falei, pô, todos. bom dia. Vim dar uma passadinha aqui no meio do seminário. Estamos com a apresentação e deixar um abraço para vocês. Programação intensa aqui nos 6 dias do seminário FEMIPA. Agradecer a Numbers aí pela parceria de sempre. E deixa correr, já estão me chamando, gente. Sabe como é organizar evento. Bom, abraço para Era, vocês aí. era só Boa um oi live. mesmo. Obrigado, obrigado. Um abraço. Um Muito abraço. obrigado. Segue, desculpa. Pode seguir, Nayara. Nayara e Jados, né? Isso. Nayara e André. A pergunta da Rafaela para passar o caminho para visualizar as HNIs, né, rejeitadas. As AIHs Isso, rejeitadas. perdão. Bom, dois caminhos existem para isso. Um caminho que não é muito gentil, que é o caminho que você baixa os arquivos do WIN, né? Eu vou pegar aqui o site certinho. Deixa eu pegar aqui. E já vou colocar, eu já projeto isso aí para ver. Dá trabalho, é uma coisa bem chata de ser feita. Deixa eu tentar compartilhar aqui só essa aqui, share. O lugar é esse aqui. Eu venho aqui, eu procuro aqui o meu camarada, que são as bases do SIHSUS, dados, aí eu vou ver a rejeitada e o código do erro. Esse é o grande problema. Eu tenho que fazer isso de um jeito separado, é muito chato, né? Eu tenho que pegar o código do erro e a rejeitada, baixar os arquivos, por exemplo, rejeitada. Eu quero pegar a de janeiro do estado de São Paulo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, São Paulo, São Paulo. Enviar. Aí ele vai me trazer o arquivo aqui e eu baixo o arquivo. Eu venho aqui, baixo esse arquivo aqui, o RJSP, levo para a ferramenta do TabWin, baixo também o programa e a documentação. Caso você não já tenha o TabWin, é só levar para lá o arquivo de rejeição. Caso não tiver, você vai ter que montar o ambiente do TabWin e levar para lá. A outra alternativa para isso, deixa eu pensar aqui, é a gente trabalhar com o sistema da Numbers. Desculpa fazer uma propagandinha rápida aqui. Prometo que vou ser rápido. Ó, Ah, o meu cachê não chegou aqui não, viu, da Numbers, viu? O rapaz, Cascaina aqui vamos para ter que nós. conversar então, hein? Tá aparecendo a tela do sistema? Tá sim, André. Aqui, por acaso, eu não sei qual é o meu hospital, que padrão, mas deixa ele ali. Eu vou pedir desculpa para a Santa Casa de Itatiba, pois eu tô com a tela aberta com a Santa Casa de Itatiba por padrão aqui, e peço desculpas por isso. Mas dentro do sistema da Numbers tem uma coluninha de faturamento onde eu tenho todo um conjunto de informação da AIH, as AIHs rejeitadas por aqui. Então, aqui eu consigo, numa tela só, fazer as duas operações. Eu consigo ver tanto as AIHs rejeitadas quanto o motivo do erro e a série histórica de erro aqui. Né? Então, tá aqui, por exemplo, essa é a de Itatiba, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba do começo do ano, 38 AIHs por capacidade instalada. E aí aqui tem um motivo, né? Aqui nessa parte aqui aqui tem os motivos, né? Não possui serviço de classificação, procedimento exige a EH do Programa Nacional de Redução de Fila, faturou errado, exige habilitação,
procedimento principal excludente e profissional não vinculado com CBO informado. E aqui ele me traz quais são as AIHs que estão ali, inclusive, olha ali, uma AIH de R$ 11.000 que procedimento principal excludente. O cara vai ter que fazer um trabalhinho ali para arrumar aquela AIH. E a quantidade diária, perdi a AIH de 3.000, perdi a AIH de R$ 2.000 por conta das questões de diárias. Ai, meu Deus, aí me ferra, hein? Uma AIH de 13.000 por tratamento de outras doenças bacterianas que eu perdi por conta de capacidade instalada, né? Aí é aquela coisa, passou a AIH de gripe, mas a de 13.000 ou a de 21.000 por outras doenças bacterianas ficou para trás. Provavelmente o sistema que ele usa lá não organiza aquela AIH desse jeito. Desculpem, é só para falar, tem dois jeitos. Ou você vem para cá e baixa manualmente, baixa o programa do Tabuin, vem aqui no RD, entra no CIASUS, dados e baixa o ER, que tem os códigos de erro, e o RJ, que tem as AIHs rejeitadas. Perfeito. Ó, continuando com os comentários, a Maria Aparecida disse assim, a dificuldade com o cadastro da Cenebes que não é retroativa. Então, temos algumas dificuldades com a falta de profissionais, como na pediatria. E aí, de última hora, eles encontram um plantonista. Pois esse caminho é um caminho não só do plantonista. O que eu vejo, o que eu tenho visto é o uso, e o CNES permite isso, o uso de especialista através de processos de telemedicina. Então, eu não tenho especialista local, mas eu coloco no meu CNES um terceiro que tem o CBO habilitado e ele está de plantão para mim, para que eu possa fazer isso por telemedicina. Então, isso é permitido. Eu vejo alguns hospitais fazendo essa prática atualmente. Eu acho que alguns colegas nossos, que até parceiros de outras empreitadas, têm executado isso daí. O especialista vem da telemedicina e ele usando o pessoal da telemedicina para fazer essa parte que eu estou sem o especialista no momento. Isso é possível. E aí eu não perco aquela IH, né? É um caminho para não perder aquela IH. Sim. O pessoal do Faturamento SUS perguntou: existe por parte do Ministério da Saúde a prorrogativa de obrigatoriedade quanto à au- autonomia do gestor no que se refere à inclusão dos dados da CNES? Da CNES? É isso mesmo. Então, essa questão é aquela questão que a Dora trouxe, né? Isso foi terceirizado para o gestor local. E essa questão de terceirizar para o gestor local é que eu acho que é um equívoco. Isso tinha que vir determinado pelo departamento que cuida disso, que no caso é o DERAC, que as questões de pessoal deveriam ser de autonomia do serviço cadastral. Sim, eles disseram que consegue o relatório com o gestor através do sistema SAHD. Esse aí, eu acho que o relatório que ele tira do SIHD deve ser das AIH, na prévia, ele deve estar falando provavelmente da prévia, que é quando eu tenho janela de tempo para primeiro apresentar, ele já dá o alerta, ó, vai dar ruim nessas AIHs, eu levo, corrijo essas AIHs e consigo apresentar no mesmo mês. Né? Esse é o relatório ali da prévia que dá certo também. Mas nem todo hospital tem essa janela de tempo para fazer isso e nem todo gestor de faturamento me permite fazer essa apresentação no meio do caminho. Muito bom. Bacana. Lucas, Luiz me Eduardo, esse comprometo, Luiz se tiver Eduardo. mais coisas, manda para mim que eu respondo, tá? Por Tá, favor. eu vi que a Simone colocou o contato aqui do pessoal da Numbers, o suporte também lá da Numbers e dela também. Eu não tenho certeza, mas fica aí, fica aí os contatos. Deixa eu ver se o Luiz vai conseguindo escutar, porque eu tô olhando ele aqui, Tô ouvindo. ele tá ouvindo Ué, tudo. como assim escutar?
Quem Tô não conhece? aqui, cara, Não, o aprendendo. Luiz é O An- o multitarefas. André, o André é muito xarope, né? Que ele mostra o site do SUS, que por sorte abriu, né? Que nem sempre abre o site, e gera o arquivo DBC para ir no Tabinete, aí depois ele mostra o Semana Numbers. André, você tinha que fazer um desconto para os usuários da ZD do Capacita para os ouvintes do Capacita para contratar Cupomzinho, Numbers, vamos fazer isso um sim. cupom, cupom. Esse é o lado ruim de ser técnico e não ser o comercial. Por isso que hoje a gente precisava do nosso colega Jados aqui. O Jados aqui já ia estar ali no meio. Falou assim, não, Não, já está ele em ia, Curitiba, vai comer ele a ia carne me de bater onça até. Ele hoje. ia me bater até, porque eu mostro do Ministério da Saúde, não mostro o nosso. Ele ia brigar comigo, ele ia brigar comigo. É, É é louco. Mas aí eu terrível vou esse ter que guri. defender o André agora, Luiz. O Ah, André mostrou primeiro aquilo que nós temos no mercado e depois ele mostrou o upgrade, a melhoria, aquilo que pode fazer com que a gente tenha mais visibilidade de todos os problemas encontrados durante essa excelente live. Ó, você faz Tiago vai assim te no quarto do defender. SUS, Thiago, você leva o pessoal para o SUS, depois você mostra o particular. O atendimento é o mesmo, né? A gente tenta Você buscar passa o com, melhor. você passa com o carrinho de comida diferente, sim, você passa o parmegiana na frente do SUS. Brincadeira. Não, brincadeira, André, excelente, cara. Acho que foi a provocação que a gente estava conversando, atingiu bastante, né? A Obrigado. Dora, a Dora brilhantou bastante o nosso dia Nossa, a também, Dora é dando top. a visão, a visão do outro lado da mesa, né? Mas vocês também sacaneou a Dora, porque ela veio aqui para ouvir, você deu tarefa Foi. para ela levar para a Tá. CMB. Eu tô achando que você tá tudo invertido Ele essa aproveitou a situação, dando, situação. Nada deu acontece por tarefa. acaso, né, Lucas? Nada acontece por acaso, né, Nada André? acontece por acaso, É, Dora. tudo tem um porquê. Mas eu acho que foi excelente. O público, mais uma vez, altamente qualificado também. E é o propósito nosso de levar essa contribuição, de gerar esse bate-papo, essa discussão, e que perdure essa questão por mais tempo, né? No final das contas, o que o pessoal tem que entender é que um trabalho feito hoje repercute ao longo do tempo, né? Daqui 1 ano e meio, 2 anos, a CMB vai ajudar o Ministério a dividir 2 bilhões e o seu número pode estar menor porque você não fez o seu É isso. faturamento na totalidade hoje, A tua né? série histórica foi perdida ali no meio. Ah, mas eu não impacto no meu financeiro no dia a dia. Impacta sim, Não vai. impacta sim. Mas vocês sabem que eu vou até fazer cortar o Luiz aqui, mas é assim, foi até importante porque assim, quando a gente trouxe o tema para cá, né? Porque sempre não é nunca é tão simples assim, né? Chegar aqui e acontecer o webinar. E aí assim, eu sempre o Luiz, né, nos ajudou assim, acho que a ideia foi essa mesmo, acho que é trazer essa contribuição. Luiz Lucas, mas vocês não estão falando sobre isso, né? Sobre a série histórica, a importância que é isso. Eu acho que realmente é trazer isso para cá. Lógico que eu falei, Luiz, você está falando é porque é, né? Então, acho que a importância é necessária, né, Luiz? Não, e tem N fatores variáveis que impactam nisso, né? Mas o principal que fica mais fácil de falar é exatamente isso, né? Quem escreve a história pela metade depois não consegue ler ela inteira, né? Então, essa é a ideia central. Mas o André vai voltar mais vezes aqui, já pediu música, já fez mais Quantas de forem 3 vezes já, não necessárias, já? Luiz? Já Quantas quarta, vezes quarta forem vez, será? necessárias, Mas pedidas. É um prazer, eu me divirto com isso. E assim, é o seguinte, eu aprendo, eu venho para cá para aprender, não tem essa. Eu aprendo com o Romainho, eu aprendo com o Thiago, eu aprendo com a Dora, eu aprendo com todo mundo. A gente sai aprendendo dessa história. É uma troca justa. ó, ô, Thiago, eu vou aproveitando que o André acabou de citar você aí, eu ia te chamar esses dias, e aí o Jackson que não deixou de chamar. Eu falei assim, eu preciso trazer o Thiago de volta para cá. Aí o Jacques falou assim, mas o Thiago tá corrido por lá. Não sei se ele vai conseguir aceitar aí você tá com a gente, mas o Thiago já fez um webinar com a gente, né? E eu queria chamar ele de volta, mas a gente vai marcar, tentar uma agenda sua aí que eu sei que como é que tá a correria. Eles vão me atualizando, mas queria você com a gente de novo, viu? Tudo é possível.
E é muito. Eu sempre que posso tento entrar no meio, ou hoje eu tive a felicidade de participar na íntegra, né? E ver Tem tantas área aqui, ó. pessoas de tantos lugares, com tanto know-how, né? Tem. Tá aberto seu áudio aí, Luiz. Fechei, fechei. E hoje uma contribuição da Dori, aí tem várias contribuições, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão participando aqui, além das que fizeram as perguntas, as que estão só acompanhando e quietinhas ali, com certeza, algumas dores na hora que a gente vai conversando, os problemas em todos os lugares vão se repetindo. Um deve olhar para o outro e falar, "Ah lá, tá vendo? Eles também passam por isso que a gente passa aqui. Ou não, aqui a gente conseguiu isso e tal." Mas eu acho que essa compilação, consolidação, né, das necessidades nossas fortalece, e aí, via CMB, via as federações, né, tá tendo FEMIPA agora, eu estou aqui no Paraná, né, tá tendo FEMIPA essa É semana, verdade. e a gente vai se conversando e vai, a cada evento, a cada encontro, a cada webinar que está se consolidando, tá mais. Vamos passar daqui a pouco o Jô Soares, o Danilo Gentili, como Ó, mais é porque tempo no achei ar, que era porque eu tava gordinho, por causa do meu peso, não é por causa disso, não, né? por mais tempo no ar, não, não é por isso não. E é muito enriquecedor e poder conversar, ouvir, simplesmente ouvir as dores que nós passamos no dia a dia, que não é fácil, né? A gente vê as dificuldades, muitas vezes políticas, não é nem operacionais, né? A Dora explicou muito bem, e eu já passei por isso. Poxa, deixa a gente fazer o cadastro inicial aqui, seja dos colaboradores, seja dos equipamentos, né? Seja dos profissionais, que foi a pauta de hoje. Qual o problema? Eu não vou estar validando nada, eu vou subir uma prévia, depois vai ter a chancela. Então, é um exemplo de quantos outros nós não podemos, né, conversar. Aqui a gente falando um pouco da parte do ciclo da receita do SUS, né? Mas e na parte dos gastos, das despesas? Enfim, são desafios sem fim e com certeza vamos marcar outros, sim. Com certeza será um prazer poder trocar experiências, aprender, que nem o André diz, né? É, hoje a gente falou de um tema, inclusive, que eu lembrei de um primeiro encontro que nós fizemos em 2017, ou 2017, se eu não me engano, dos contadores filantrópicos. Vai para 10 anos já esse primeiro encontro, né, Luiz? 10 anos atrás. Contadores filantrópicos lá em São Paulo, sala cheia, muitas santas casas, muitas trocas, né? É, um pouco disso que o Luiz falou, de deixar registrado, e aí o Romarinho entrou na discussão, né, sobre, mas não entrando na parte de faturamento, mais na parte de gestão, deixar um registro disso, desses valores em aberto, para ir lá no município e falar, oi município, tô aqui, ó, tá vendo que eu tô produzindo a mais aqui, e aí, como vai ficar isso aí? Não esperar a habilitação, senão a gente não consegue o serviço, mas tem uma necessidade da população de atender, porque nós fazemos um grande trabalho por detrás de quem era a obrigatoriedade desse serviço, né? Então, assim, vamos fazer, mas cadê o complemento da tabela? Município, dá um pedaço, Estado, dá um pedaço. Enquanto não habilito na União, o que que nós podemos fazer aqui juntos? Vamos levar os custos para eles, para a mesa, vamos debater. Não dá mais, não dá mais. Meu custo da UTI está deficitário, meu custo das internações. Abre-se leito, fecha-se leitos. O que que nós podemos fazer? É porta aberta, não é porta aberta, segura, fecha. É uma briga sem fim. Então, acho que a gente tem que contribuir muito. Eu falei demais, desculpa, me empolguei aqui, mas é muita alegria, sabe? Poder ouvir tantas pessoas trabalhando em prol de algo e ver que isso se multiplica e isso precisa ser cada vez mais falado. A gente tem que trabalhar cada vez mais juntos, porque sozinhos nós vamos mais rápidos, mas juntos nós vamos mais longe. É isso. Mais alguém? Eu vou pedir, enquanto isso, antes a gente encerrar aqui, já quase meio-dia aí, quase 2 horas juntos, chegamos aí a 200, mais de 240 dispositivos conectados, né? Dispositivos, mas tem mais gente conectada juntos, então provavelmente a nossa turma foi muito mais, mais pessoas impactadas, né? É isso? Mas quem puder abrir a câmera, antes da gente encerrar, fique à vontade, a gente fazer a nossa foto final. Todo mundo se organizando, eu vou deixar aí, mas assim, a gente vai ter ainda a consideração, eu quero que o Luiz fale um pouquinho mais, o André também, mas já abrir a câmera e a gente vai vendo as pessoas, né, que estão com a gente, Cristiane, Miller, Kátia, Angélica estava com a câmera aberta o tempo todo, agora ela não está ali, a Tatiana, Cristiane, Jaice, tem mais alguém junto com ela ali, né? Isso, olha lá, turma.
Tem mais. Vamos lá. Quem puder abrir, eu vou esperar um pouquinho. A Márcia, a gente vai fazer nossa fotinha final aqui dessa turma reunida, que acho que foi um assunto muito importante. O André sempre vai voltar para falar com a gente, né? Acho que sempre a gente sempre tem um feedback positivo e sempre quando a gente chama o André, arruma um jeitinho de estar disponível e falar com a gente. A Kátia, a Márcia, a Bárbara, Muito Romain, bom. André e a turma, o Tiagão reunido. Bom, antes de encerrar, a Simone também lá. Simone, pode olhar pode olhar para cá. Deixa o pessoal aí da FEMIPA aí, passando aí. Eu sei que deve estar na hora do café aí. Olha aqui pra gente. Eu vou contar, a Bárbara também, Angélica, vamos lá, vai, Luiz. Um, dois, três, André, um, dois, três. Esse. Foi. André, Luiz, tem mais alguma colocação a fazer antes de Só encerrar? agradeço. Agradecer a presença do André, de todo mundo, Só contribuiu, agradeço. esteve com a gente até o final. Foi bem legal e bem produtivo. Vai ficar gravado aqui também para contar a história do Capacita também, viu? Vai ficar no YouTube. Não vamos perder nada da série histórica do Azevedo Capacita, viu, André? Tudo guardado, viu? Essa Dora, série histórica obrigado, tá viu? ótima, Tá rapaz. ótimo. Dora, obrigado também por participar. Depois a gente vai se falando aí, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado, Até André. mais. André, obrigado a Obrigado. todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.